Olá, pessoal, tudo bem? Bom, vamos começar hoje a nossa terceira aula de educação e diversidade. Hoje eu tenho uma companhia aqui do lado, uma aluninha que está aqui dormindo, né? A minha bebê aqui, que eu ganhei, que ela está aqui. Ela fica chorando daqui a pouco, então ela está aqui do lado. Boa noite, Vanessa. Então, como eu estava falando, a gente vai começar agora a nossa terceira aula de educação e diversidade. Antes de começar essa aula, porque só de segunda-feira reclamou comigo, e estão com razão, né? É... Ai, me perdi. Isso, tá. Achei. Na semana que vem, vocês terão uma prova, vocês terão prova de metodologia científica. Então, só para poder ficar bem claro, para vocês não esquecerem, semana que vem, prova de metodologia científica. A metodologia científica era aquela disciplina que eu dava junto com. Foi bem no início do semestre. Cadê? É que eu já vou dizer para vocês. Junto com políticas públicas de educação básica, né, que vocês já tiveram a prova, que foi lá em setembro, então ficou a prova apenas de metodologia científica, tá? Então, para reforçar, vai ter uma prova na semana que vem, no dia 18 mais 7, 25, no dia 25, tá bom? Então, a prova vai ser no mesmo esquema das anteriores, começa à meia-noite um e vai até às 23h59. Vale nota como todo o conteúdo que está lá dentro do Celava. E ela teve essa aula da disciplina. Se não lembra, veja lá, lá no canal onde eu hospedo os meus vídeos, que vai estar lá os vídeos, 4 vídeos que eu fiz com vocês. Tá? Leiam também o conteúdo. Se tiver queira complementar aquelas informações, vocês podem fazer pesquisas adicionais, mas o mais importante é que leiam o conteúdo, vejam as explicações e vejam os vídeos que estão lá dentro do AVA, tá bom? Então é muito importante que tenha essas três atividades bem agrupadas, tá bom? Então, não esquecer, dia 25, prova de metodologia científica, tá bom? Bom, como eu estava falando, hoje iremos ver sexualidade, gênero e educação, né? Hoje a gente vai ver, vocês verem, 25% dessa disciplina é relativa àquilo que todo mundo fala que é a diversidade, né? Que é a questão da sexualidade e do gênero, né? É, A gente vai hoje abordar conceitos relacionados à educação sexual, com o objetivo de ampliar o conhecimento, esclarecer equívocos conceituais e dar suporte teórico ao trabalho da educação sexual nas escolas, né? Eu estava até conversando com as meninas da segunda-feira que elas estão fazendo filosofia para crianças, né? É a disciplina que elas estão tendo agora, né? E vocês não terão essa disciplina, né? Elas têm porque elas estão 8 semestres, né? Vocês são 6 e ela vai estar dentro de filosofia da educação, tá? Então, fiquem despreocupadas, vocês não vão ficar sem esse conteúdo, né? A educação sexual, ao contrário do que muita gente diz, ela não é uma educação para deixar apta a vida sexual às crianças e os adolescentes, tá? A educação sexual tem por premissa a pessoa compreender especificamente os limites do seu corpo. O que são esses limites do seu corpo? É o prazer sexual? Não, não é o prazer sexual. Não é isso. A gente tem muitos casos onde há muitos relatos de abuso sexual. O mais famoso de todos é o dessa menina que foi do Espírito Santo, que tinha 10 anos, estava sendo estuprada, acho que, se não me engano, desde os 6 anos, e que engravidou do tio, né? E que deu aquele rebuliço todo com as pessoas, né, criticando o desejo dela de abortar, né? Por quê, né? Por que, que ela não pode abortar? Por que, que é educação divina?
como tinha outras as explicações lá, porque ela só não falou antes, é porque ela estava gostando. Você acha que mesmo que uma criança estaria gostando de ser abusada sexualmente? Eu acho que não. E não estou dizendo isso como professor, estou dizendo isso como Lucas. Eu já fui abusado sexualmente. E não foi só apenas na infância, não. Também fui na infância. Eu fui abusado sexualmente, inclusive, quando eu era casado. Né? Então, isso não está apenas relacionado aos abusos sexuais, né? A questão da educação sexual, mas conhecer o seu corpo, é, o que de fato as pessoas podem chegar, tocar você, compreender o que são essas coisas, especialmente quando você fica amedrontada diante de uma ameaça de uma outra pessoa, especialmente quando é uma criança, né? Então, por isso que é importante sim ter educação sexual. A gente não vai ensinar a criança a fazer sexo, a se masturbar, nem nada disso. Você vai ensinar a criança a entender o seu próprio corpo, compreender o que de fato ela precisa saber para que não haja, especialmente, abusos sexuais. Né? Então, não é contar aquela história que ela vem numa cegonha. Existe um ciclo que ela vê, inclusive, em ciências, como os animais se reproduzem. Então, por que não ensinar como nós nos reproduzimos? Eu não vou pegar um filme pornô e colocar para ela ver. Não é isso. Mas ela entender, compreender como se dá esse tipo de reprodução, e também porque nós somos um dos poucos animais que não fornica exclusivamente para a reprodução. É uma prática, inclusive, que é corriqueira, né, na vida, uma vida adulta, né? Tecnicamente, é corriqueira, né? Então, ela precisa compreender isso, inclusive, para ela se proteger e entender e não ficar nem desamparada quando acontece um caso desse. Um outro caso que foi muito relevante, e também envolvendo gravidez de menores, foi o caso da menina, acho que não sei se foi no Pará, no Amazonas, acho que foi no Pará. A menina que tinha 13 anos, que ela morreu no parto, e que ela estava casada com um cara de 41 anos. E detalhe, ela não casou esse ano, ela estava casada pelo menos desde os 11 anos. Inclusive, ela colocava isso nas redes sociais dela e era apoiada até pela própria família, né? Então, se essa criança tivesse tido educação sexual, ela teria compreendido que uma relação sexual maior, ela sendo menor de 14 anos, com uma pessoa que é maior de idade, especialmente maior de idade, é um estupro de vulnerável, mesmo consentido, né? Então, ela poderia entender que o corpo dela ainda precisava desenvolver mais, que o corpo dela, ela podia aproveitar mais a sua vida, é, 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 aproveitar a sua adolescência, fazer planejamento da sua vida. Só que isso não acontece, porque na maioria dos lugares do país, não se pode falar sobre sexo, é um tema tabu. Então, especialmente a gente vai falar sobre esse tema hoje. Né? E a sexualidade, que eu falo, em questão de gênero também, não está relacionada apenas à questão de orientação sexual. Né? Gênero e orientação são coisas distintas. Né? A gente vai falar sobre justamente a comparação biologicamente entre homem e mulher e ideologicamente também. Tá? Boa noite, Leide. Então, por que falar de sexualidade e gênero nas escolas? Né? Por quê? Né? Então, a gente precisa falar para poder construir socialmente o conceito de sexualidade e de gênero, né? E ela está muito ligada, é óbvio, como eu falei, à educação sexual, né? A legislação e orientações curriculares, né? Para a gente poder falar, né? Então, isso está disposto, né? Porque falar de sexualidade e gênero, através, óbvio, da Constituição Federal, né? Pautada, né? Apoiada, embasada, né? Embasamento pela Constituição Federal, mas está pautada também na própria LDB, né? Que é a 9394/96, inclusive um tema transversal, e
estava constando tanto nos PCNs, como consta também na BNCC. Né? A PCN, para quem não sabe, é a antecessora da BNCC. Os PCNs são os parâmetros curriculares nacionais, que ditavam como deveria ser ensinado os conteúdos em todos os lugares do país. Eram os parâmetros. Né? A Base Nacional Comum Curricular, ela vem para substituir porque ela é apenas a base, que ela precisa ser mais construída e ela deve ser construída de modo regional, né, de modo mais local, que englobe também todos os problemas que ali constam naquela comunidade. Óbvio, sempre partindo da base, contextualizando essa base, especialmente com o cotidiano dessas pessoas. Né? Então, a Leide não estava aqui, não sabe, acho que a Vanessa também não estava na hora. Temos aqui com uma aluna extra aqui, que ela vai começar a chorar daqui a pouquinho. Dorme, meu amor, dorme. Dorme, isso, dorme. Então, a Constituição Federal, ela fala lá no artigo 3º, que constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, no seu quarto parágrafo, né, promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Né? Já no artigo 5, no 5º, né, da mesma Constituição Federal, que é o mais importante que a gente tem que entender, especialmente não só na questão de sexualidade, mas até mesmo no racismo, é que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então, partindo desses dois parágrafos que estão bem no início, a gente já começa a compreender que todo mundo é igual. E questão de gênero, a gente tem que entender, inclusive, a diferença entre homem e mulher. Né? Nós sabemos, infelizmente, que as mulheres, socialmente, elas estão abaixo dos homens, infelizmente. Só que ela não é menos capaz do que ele. Né? As mulheres são tão capazes quanto qualquer outro homem. Né? Já no artigo 206 da própria Constituição Federal, diz que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Parágrafo 2º, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. E no seu parágrafo seguinte, o 3º, diz o seguinte, que o ensino será ministrado com pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Então, tudo aquilo que pode formar a nossa sociedade, o que pode trazer de benefício para a nossa sociedade, entendimento, e a questão da sexualidade é um serviço de público, né? É um serviço, é um aprendizado de ordem pública, né? Porque você consegue, no caso da educação sexual, você consegue prevenir até mesmo a gravidez na adolescência, em tese, né? Então ele vem justamente para defender isso. No artigo 227, diz que é dever da família, da sociedade, onde está inclusive incluída a escola, e do Estado assegurar à criança e ao adolescente o direito à vida, à educação, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, por isso que quando um adolescente ou qualquer pessoa que tenha a menos de 14 anos e mesmo realizando o sexo consentido, ela está a pessoa, ela pode, a criança em si, ela teoricamente ela não está entendendo muito o que está acontecendo, né? Ou ela tem uma leitura ainda muito distorcida do que de fato é. Não que ela não seja capaz, mas é distorcida sim. Tanto que é errado falar, por exemplo, como eu falei da menina que era que abortou, né, de 10 anos, né? E muita gente falou ela estava gostando, por isso que ela nunca denunciou. Né? É errado, porque o entendimento é que se é uma pessoa que tem menos de 14 anos, mesmo que ela aceite, é um estupro de vulnerável. Estupro de vulnerável é para toda pessoa.
Então, qualquer ação que seja realizada com pessoa abaixo de 14 anos ou que ela não esteja de posse de suas faculdades, né? E isso inclui, inclusive, pessoas drogadas, pessoas alcoolizadas. Foi o caso da Mari Ferrer, né? Que surgiu aquele termo estupro culposo, né? Então, toda a família dessa criança, o Estado, a sociedade tem o dever de proteger essa criança, né, e o adolescente, né? Então, como é que a escola vai fazer isso? Ensinando, mostrando conceitos sociais, especialmente relacionados ao sexo, no caso, né? Na LDB, né, a 9394 de 96, diz no seu segundo artigo que a educação, dever da família e do Estado, é inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, e tem por finalidade o pleno desenvolvimento da educação, do educando, perdão, do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Né? E no seu artigo seguinte, diz o seguinte: o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Parágrafo 2º desse artigo. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. No parágrafo 3º, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Vem que é igualzinho lá do artigo 206 da CF, né? No artigo 4º, respeito à liberdade e o apreço à tolerância. E o artigo 11, né, aliás, parágrafo 11, a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Como eu falei agora há pouco, são práticas, é uma prática social. Né? E como o PCN, ele apareceu como a parte de gênero e sexualidade apareceu como tema PCN, PCN, como tema transversal, né? Orientação sexual, né? Que na orientação sexual a gente tem que aprender a respeitar a diversidade de valores, crenças e comportamentos existentes e relativos à sexualidade, desde que seja garantida a dignidade do ser humano. Né? Por isso que quando a gente for ensinar uma criança em relação à educação sexual, você não vai pôr um filme pornô, você não vai ensinar ela como ela transa, você não vai incentivar a ela a realizar sexo, mas fazê-la compreender que ela pode fazer quando ela sentir vontade, mas ela precisa sentir vontade. E com quem ela tem vontade, né? Pode ser naquele dia? Pode, né? Mas isso é uma escolha da criança, né? A gente fala, inclusive, da questão de que menor de 14 anos, a realização do sexo é encarado sempre como estupro de vulnerável, né? Mas que ela não precisa, que ela pode, inclusive, se defender quando alguém a molesta sexualmente, que é um que acontece muito, muito com as meninas, né? E isso precisa ser protegido. Né? Proteger-se de relacionamentos sexuais coercitivos ou exploradores, né? Foi o que eu falei agora. Desenvolver consciência crítica e tomar decisões responsáveis a respeito de sua sexualidade. Reconhecer como determinações culturais as características socialmente atribuídas ao masculino e ao feminino, posicionando-se contra discriminações a eles associadas. Já na Base Nacional Comum Curricular, isso vai aparecer no seu sétimo conceito, né? Vai do sétimo ao décimo, ao sétimo ao nono. Argumentar com bases em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. No item 8, conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas. E nono ponto, exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.
Então vamos ver agora, isso tudo é para poder vocês entenderem por onde está embasado a educação sexual. Estava tão boazinha quando estava quietinha. Bom, a sexualidade tem que ser entendida que ele é um caráter social e cultural. Ou seja, ele é um dado social, é algo que nós realizamos no dia a dia, comumente, né? E a sexualidade, ela vem através de um conjunto de comportamentos, né? Que advém da família, da mídia e da escola, né? Por isso que a gente diz muito que a menina, ela se sexualiza muito rápido, porque desde cedo a família, apoiada pela mídia, ela coloca a criança naquela coisa mais sensual, do batom, do blush, coloca em salto alto, ou seja, ela acaba não correndo. Então, isso é muito importante que a escola entre para poder explicar que isso não é real, né? Isso não deve acontecer. A criança ela tem que ser criança, ela tem que brincar, ela tem que correr, tem que suar, especialmente as meninas, né? Então, a sexualidade, especificamente a partir desses conjuntos de comportamento, eles estão divididos com a questão do sexo, a afetividade e o corpo, né, como um único conjunto, né? Porque o sexo, ela teoricamente envolve algum tipo de afetividade, né? E também conhecimento do seu próprio corpo, especialmente para que não haja as questões de estupros, né? Ou de abuso, né? Na sexualidade também entendemos um outro conceito, né? Um outro conjunto de conceitos, que é a questão do gênero, né? Gênero é aquela questão do masculino e feminino, tá? A identidade sexual, né? Que é a questão de como você se relaciona com outras pessoas. A identidade de gênero, que é a que pode ser a que você nasceu ou não, e ela é construída socialmente, né? E a questão da orientação sexual, né? Que é também ligada a como você se relaciona sexualmente, né? E tudo isso vai gerar, né, normas e valores culturais, né? A gente tem culturas que não aceitam, por exemplo, o homossexualismo, tem culturas que aceitam o homem ter quatro mulheres, temos cultura que a mulher ela tem que ser totalmente submissa ao homem. Então, isso tudo vai marcando socialmente quem é a nossa sociedade. Então, a nossa sociedade ela está errada? Prestem atenção, será que ela está errada? Será que de fato está errada? O que leva a nossa sociedade a achar que isso tudo está errado? Né? Será que é a sociedade como um todo? Será que é apenas um grupo que está querendo realizar aquela ideologia de como ele vê o mundo para que os outros consigam. Tá aqui embaixo. Se como tá, como ela está, como eles querem que as pessoas sejam à vista de como eles são. Então, tudo isso precisa ser formado através da cultura onde você está, né? Então, primeiro de tudo, a gente vai ver a questão do gênero, né? As definições de gênero é uma categoria social imposta sobre um corpo sexuado, né? Isso geralmente ele é muito marcado pelo determinismo biológico, né? O médico, né? Por quê? Porque o determinismo biológico médico ele vai entender que você nasceu fisicamente daquela forma, você é aquilo mesmo, né? Só que aquilo ali, ele não é imposto apenas biologicamente, ele também é imposto para você socialmente, porque a sociedade acredita que aquele pensamento biológico ou médico é o correto, né? Então, uma outra definição de gênero é um elemento constitutivo das relações sociais baseado nas diferenças percebidas entre os sexos, né? O gênero é uma forma primária de dar significado às relações de poder, né? Isso a gente vai mostrar também aquela questão de que o homem tem mais permissões do que a mulher, né? E, além disso, o gênero é uma forma de entender, visualizar e referir-se à organização social da relação entre os sexos, né? Então, segundo Butler, o gênero ele não deve ser meramente concebido com a inscrição cultural de significado num sexo previamente dado, né, o sexo que a pessoa nasceu. Tem de designar também o aparato mesmo de produção mediante o qual os próprios sexos são estabelecidos, né?
Tem uma frase que é fantástica da Simone de Beauvoir, né? Que ela diz o seguinte, que ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Né? Por quê? Porque a mulher, quando a criança nasce, ela já tem quase que um, uma vida já meio que programada, né? A mulher, a gente pensa que ela precisa casar rápido, ela precisa ter filhos, ela precisa ser vó, né? Ela precisa se dedicar ao marido. Então, é como se fosse um pretexto que tem que ser percorrido por todas as mulheres. Então, a pessoa, por isso que a pessoa de Beauvoir fala que ninguém nasce mulher, né? Você não nasce simplesmente biologicamente uma mulher. Você se torna socialmente uma mulher porque vem todo carregado de simbologias, especialmente de submissão, né? E isso é muito sustentado, especialmente pelas religiões. Basta você ver, não só a Bíblia, gente, não é só a Bíblia. Basta você ver, por exemplo, o Alcorão. O Alcorão diz que a mulher ela não é tão poderosa quanto o homem, pelo contrário. Acho que você cagar o mijão. Ai, fica, né? Então ela não torna apenas não tem permissão para fazer as coisas e tudo mais. Antes de falar aqui com vocês sabem, eu sou professor da prefeitura, então nós temos o ATPC, né? Toda semana que é quarta-feira também, né? E o ATPC dos últimos meses foi relativo a um coletivo. O coletivo que eu trabalhei, né, lá na escola foi o coletivo de identidade de gênero, né? E muito se falou, inclusive, da questão da mulher, mais da mulher. Porque quando a gente vai falar muito de gênero, a gente fala muito da questão da mulher, da valorização da mulher. Não é dos gays, não é das trans, não é isso. Tá lá também? Tá também, tá também. Mas é principalmente a valorização da mulher, a sexualização dela, né? Melhor, sexualização não, a hipersexualização dessa mulher, ao que a mulher, como ela é vista. Hoje eu escutei uma coisa que eu nunca pensei em escutar, né? Uma professora falou que ela já escutou, não sei se foi de um aluno, de uma outra pessoa, que mulher menstruada é uma mulher suja. Ué, uma coisa natural da mulher, por que ela é suja, né? Então, a identidade adotada por uma pessoa baseada geralmente em seus genitais, em aspectos psicológicos, em seu papel social, diz respeito à masculinidade e à feminilidade, ser homem e ser mulher em determinados contextos históricos e culturais. Então, o gênero está muito ligado como nós nascemos biologicamente, mas ele pode ser sim construído, porque o gênero, apesar de ser masculino e feminino, ele pode dar aquela coisa que chamamos de transgênero, que aí aparece a questão das trans, onde o sexo biológico ele teoricamente não combina com o gênero da pessoa, como ela construiu historicamente e socialmente através da cultura na qual ela vive. O gênero é uma organização social das diferenças sexuais, né? Estabelece significados para as diferenças corporais, né? Ou seja, a gente acha masculino, então é um corpo que tem um pênis, né? O corpo feminino é um corpo com seios e com vagina, né? Só para vocês terem uma ideia, nós temos na sigla LGBTQIA+, temos uma identidade de gênero chamada intersexual, né? Intersexual são aquelas pessoas que nascem, por exemplo, com, com um corpo feminino, mas não tem o órgão feminino mesmo, porque o órgão feminino não é a parte de fora, não. O órgão feminino da mulher sexual, o órgão sexual, ele é todo interno, né? Então, o que você está vendo ali no corpo dela para fora é apenas uma parte, uma minúscula parte, né? Porque tem todo o canal da vagina, tem o útero, tem as trompas. Esse é o órgão reprodutor sexual, né? Reprodutor e sexual. Né? Então, o gênero não trata de se negar as diferenças sexuais e corporais entre homens e mulheres, mas de compreendê-las não como naturais e determinadas, mas como em relações sociais e de poder, que produzem hierarquias e dominação. Então, vocês acham que um homem nasceu, um cara nasceu homem, o corpo de homem, ela vai querer passar por todo aquele processo de submissão que, teoricamente, as mulheres têm que passar?
apenas pelo prazer de ser uma mulher? Não. A pessoa nasce transgênero especialmente porque ela não se identifica com o sexo no qual ela está. Né? A questão não é nem a parte de reprodução, é o sexo com o qual ela está, né? O sexo biológico dela. Né? Então, o gênero ele é construído socialmente. Né? Ele é construído socialmente através do entendimento da cultura na qual a pessoa está. Os fundamentos dos conceitos de sexualidade e gênero. Né? Então, a sexualidade é um tema que faz parte do cotidiano, né? E sexualidade e gênero são construções sociais, né? E a sociedade moderna encontrou formas de vigiar, normatizar e controlar a sexualidade, né? Mas como é que isso aconteceu, esse controle, né? Por modo, por que pareça, não é perseguição, mas por modo religioso. Hoje, o que pauta muito de como é o papel social da mulher, é muito o que está escrito na Bíblia. Quem, se tiver alguma pessoa que é evangélica, ou não evangélica, especialmente a pessoa que frequenta a igreja neopentecostal, pode até falar se eu não estou falando, se eu estou falando a verdade. Mas a ideia é que a mulher sirva feliz, feliz seu homem, né? E que seja uma mãe amorosa, né? E que possa ser que possa ser uma boa reprodutora de filhos e tudo mais, né? Para poder seguir em todos a palavra do Senhor, né? E isso que eu estou falando para vocês, especialmente das neopentecostais, não é um discurso novo, não é um discurso da neopentecostal, não é, gente, não é. Esse é um discurso, inclusive, especialmente da Igreja Católica, lá da Idade Média. Esse é um discurso da Igreja Católica. Basta vocês olharem um pouquinho, algumas décadas atrás, e quando surgiu a pílula, né, o anticoncepcional, a Igreja Católica se opôs ferozmente, porque como controlar a natalidade? Né? Isso não é obra de Deus. Né? Por quê? Porque a mulher, em detalhe, o controle de natalidade ainda ficou para cima das mulheres, né? Porque elas precisam tomar aqueles compostos, né? Aqueles de hormônios que pode fazer até mal para a mulher, né? Então, para vocês verem que a sociedade moderna ela pune justamente um dos gêneros, né? Que é justamente o gênero feminino, né? Então, isso é uma forma, inclusive, de vigiar, normatizar, porque se você não quer ter filho, você tem que tomar a pílula. O homem não. A mulher tem que tomar a pílula, né? E controlar a sexualidade. Basta vocês conversarem com qualquer homem, o homem ele pode ser o garanhão, mas se a mulher transa, por exemplo, com dois, três caras, não estou dizendo ao mesmo tempo, mas distintos, por exemplo, numa semana, ela já não é mal vista, ela já não é bem vista, né? Então, a sociedade ela acaba colocando estigmas de quem a mulher realmente é, quem a mulher tem que ser, né? E essa libertação, essa liberação, que, por exemplo, a gente vê em séries como Sex and the City, que acontece, por exemplo, lá em Nova York, não é tão bem assim, não. Mas precisa ser tratado que, de fato, assim como os homens têm têm a direitos, né? Pode fazer coisas, a mulher também pode, né? Uma série que eu recomendo para vocês, nacional, tá na Netflix, é a Coisa Mais Linda, que lida muito essa questão do gênero, muito do gênero, né? É uma série, se não me engano, tem 2 temporadas, que são 6 capítulos cada uma, mas que mostra muito como que é a questão da dominação, como que é a sociedade vigia, normatiza, né? E controla a sexualidade. Inclusive, uma das personagens lá é a dona do bar, onde que chama Coisa Mais Linda. Ela, ela tem o bar, mas o bar que paga com o dinheiro dela não é dela, pertence ao marido, né? Então isso é uma parte que a gente precisa refletir sobre o que é gênero e a sexualidade. Então, para poder entender isso, a gente vai ler algumas manchetes, né? Tem aqui 4 manchetes, olha só. Casos de feminicídio aumentam 76% no 1º trimestre de 2019 em São Paulo. Primeiro.
A segunda manchete é: Brasil registra uma morte por homofobia a cada 16 horas. Terceira manchete: Brasil tem gravidez na adolescência acima da média latino-americana, diz a OMS, a Organização Mundial da Saúde. E a quarta manchete é: 70% das vítimas são crianças e adolescentes. 8 dados sobre o estupro no Brasil. Né? Qual a relação desses dados com as questões de gênero e sexualidade discutidas na sala de aula? Por que vocês acham que. Eu quero que vocês abram, debatam comigo. Por que vocês acham que o feminicídio aumentou 76% no primeiro trimestre de 2019? Falem para mim, por que vocês acham que aumentou? Uma por vez. Tô calma, Larissa. Tô calma. Eu sei, Larissa, por que aumentou. Para vocês entenderem como é que é essa relação desse dado, né? É, Antes tinha menos violência. Você acha que tinha menos violência, Larissa? Exatamente, Vanessa. Vanessa escreveu certinho. Por medo da denúncia. Até algum tempo atrás, né, eu acho que foi, inclusive, uma das melhores coisas que o presidente Bolsonaro fez, né, quando ele entrou como presidente do país. Né? Ele determinou que, mesmo a mulher retirando a queixa de agressão, a polícia não para a investigação. Então, essas estatísticas elas mudavam muito porque a mulher, depois, quando ela falava que ia ser denunciada, ela sofre o tipo que chamamos de assédio financeiro, né? Um assédio de repressão financeira, que ela vai ficar sem a casa, vai ficar sem os filhos, vai depender das pessoas. Então a mulher acaba não 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 denunciando, né? É, a- Tem uma jornalista na TV Bahia, né? Que é da Bahia Meio Dia, que é a Jéssica Senra. Ela falou um dado muito interessante que vai muito ao encontro da quarta manchete. 70% das vítimas são crianças e adolescentes. 8 dados sobre estupros no Brasil, que é, vai também combinar com essa primeira, né, do feminicídio. A mulher, quando ela sofre um abuso sexual, ela sente vergonha, né, da situação, de como ela vai ser julgada. Por quê? Quando ela vai fazer essa denúncia, ela tem que ir para o ML. O próprio exame é um exame horrível para a mulher passar. E toda vez que ela vai lá falar que ela foi abusada, depois eu vou compartilhar esse vídeo com vocês, porque ele é fantástico. Eu amo a Jéssica Senra por conta dessas tiradas, né? É, ela é desmentida, porque se ela toma banho depois que é estuprada, ela acaba tirando alguns fluidos, e nisso ela consegue ser desmentida. Né? Então ela perde a credibilidade. Se ela não se mexe quando ela está sendo abusada e acaba não consentindo, mas com medo de apanhar mais, ela é desmentida em relação ao estupro. Então, quando ela é questionada onde ela estava, que horas ela estava, com que roupa ela estava, ela também é desmentida. E se mesmo assim, ela até fala assim, se mesmo assim ela não passou para tudo isso, ela tiver sorte, não acontecer isso, depois ela é estigmatizada, aquela que foi estuprada.
Então, é por isso, ou aquela que apanha, você está falando só do estupro, mas é aquela que apanha, é aquela que denunciou o marido, ou seja, o marido, e depois pior de tudo, depois tem uma romantização da história. Ai, mas ele se arrependeu, ele trouxe flores e trata bem ela. Então, é uma romantização, que é uma coisa que, quando eu converso muito é, sobre a questão do abuso em relação às mulheres, eu sou a primeira pessoa que fala assim: a gente não tem que julgar a pessoa. Não importa, eu digo isso pelo caso do Neymar, né, da Nájila. A primeira coisa que as pessoas falaram é que ela está querendo se aproveitar, né? Será mesmo? Será que ela está se aproveitando? Não importa se ela era prostituta ou não, não importa. O que importa é o que aconteceu com ela. E isso falta muito que chamamos de sororidade, especialmente entre as próprias mulheres, onde a gente desacredita com ações. A gente está vendo as ações, a gente desacredita e não apoia umas às outras. Especialmente por ter aquela questão do sexo frágil. E que não é frágil, não é frágil, mas ela é oprimida, é diferente, né? Uma outra coisa que eu preciso ressalvar, a gente pode puxar do Big Brother Brasil deste ano, né? Onde os caras se juntaram, queria desmoralizar, acho que a Mari Gonzalez, fazer ela dar em cima dos meninos, porque ela tem namorado, vai ficar desmoralizada lá fora, ela vai ser, na primeira oportunidade, vai ser mandada embora da casa, né? Não vai correr o dinheiro. Ou seja, ainda mesmo assim, mesmo todas as mulheres se juntando, uma delas desacreditou. Acredite, gente, quando isso acontece, eu até falo, não importa qual foi a situação, não importa onde ela estava. Né? O assédio não acontece apenas na rua, quando ela está à noite de shortinho e sutiã para fora. O assédio acontece dentro do meu local de trabalho. O assédio acontece dentro da escola, no ônibus, no Uber. Né? E esse assédio não é apenas exclusivo da mulher. Acontece especialmente com a mulher. Especialmente. Precisa deixar isso muito bem claro. Mas não só. Então, isso é para vocês entenderem qual é a relevância de aprender educação sexual na escola, para que a mulher consiga entender que ela pode sim ser protegida. Então, a partir do momento que a gente não apoia essas pessoas, não digo só as mulheres, mas não apoia qualquer pessoa que diz que foi abusada, a gente está cometendo também um crime. Eu estou dizendo que a pessoa está cometendo um crime. Entendeu? A gente está cometendo um crime, porque a gente tem que apoiar a pessoa. A pessoa precisa ser ouvida, a pessoa precisa desabafar, ela precisa externar. Só o fato dela falar que aconteceu isso já é um passo grande de coragem. A Leite colocou aqui, por ser ameaçado, o medo da denúncia. Olha, a Vanessa colocou uma coisa aqui muito interessante, olha só. Minha amiga foi assassinada o ano passado por medo de denunciar. Foi a única bandeira que esse presidente fez pelo bem das mulheres, a lei da Maria da Penha. Na verdade, a lei Maria da Penha do governo da Dilma, né, o CELF, né? Foi até a Maria do Rosário. Não, foi a Jandira Fegali que ajudou fez o projeto de lei, né? Mas ele foi lá e isso eu gostei, que ele foi lá e colocou, não, se a mulher ela fez a denúncia, tem que ser investigada a fundo, porque emocionalmente ela pode se sentir frágil e acabar dormindo de novo com seu agressor e sendo agredida de novo e de novo e de novo. O Brasil registra uma morte de homofobia a cada 16 horas. Né? O Brasil é um dos países que mais mata população LGBT no mundo. Né? Então, a homofobia ela vem muito cristalizada através de conceitos sociais. Né? A, a educação sexual é tida como esses conservadores, né, esses religiosos, ou até mesmo militares, né, militares delegados, cabo, tenente, né, da polícia militar, da polícia civil, ele é muito vista como uma educação errada, que vai colocar a criança como um ser sexualizado, né? E na verdade está errado, né? Por quê? Porque, especialmente em relação à homofobia, eles vão dizer que na Bíblia não está lá dizendo que é aceito. Né? Só que na Bíblia também não está dizendo que as pessoas têm que matar gays. Né?
Não tem. Então, é atrás de discursos muito fracos que as pessoas acabam não aceitando. Eu, como gay, eu vou dizer para vocês, eu acho não, tenho quase certeza, que quando a pessoa tem um discurso homofóbico, ela é porque ela nega a própria homossexualidade dela, né? Isso é regra? Não, não é regra. Não é regra. Mas é o que dá para entender. Especialmente porque quando você vai pegar fanáticos religiosos que estão extremamente contra a homofobia, acaba aparecendo alguma coisa ou outra relacionada a isso. Eu esqueci o nome do indivíduo, mas nós temos um deputado estadual que era do PSL, se elegeu com a bandeira lá, bandeira LGBT, é negro até ele, né? E que ele desmoralizou a Érica Malunguinho, né? E todo mundo foi contra ele, né? Tanto que ficou tão ruim sustentar a situação que ele teve que acabar se anunciando também como gay, né? Não que ele não fosse antes, mas é o que a gente chama de pessoas que se escondem atrás de uma máscara, né? Fica no armário, né? Porque pegou para tentar amenizar. Vocês acham que amenizou? Não amenizou coisa nenhuma. Ele é uma pessoa que combate, inclusive, a população LGBT, que é curioso, eu não entendo. Eu não entendo, mas tudo bem. E também que é racista, apesar dele ser negro, né? Acho que é Douglas Garcia, o nome dele, não sei, eu não lembro, mas é Douglas o nome dele. E ele ainda teve uma vez uma discussão no Twitter que ele colocou que ele não gosta de negros, que ele é palmiteiro, né? Palmiteiro é uma referência na gíria gay ao órgão sexual de um homem, né, branco, né, que é a cor de palmito, né? Então, para você ver como que é a questão da homofobia, né? E na educação sexual, a gente começa a entender, para as crianças entenderem, não que elas sejam homossexuais, não é isso. Ou qualquer outra identidade de gênero, vida transgênero, algo assim. Mas entender que existem essas diferenças e que está tudo bem. Existe isso, né? A família, a gente fala muito até, eu falei isso muito, inclusive, na eleição, e quando um candidato fala que é a favor da família, eu já descarto ele na hora. Porque a família não é o pai, a mãe e os filhos, né? A família hoje não tem só essa configuração da Igreja Católica. Essa configuração é da Igreja Católica tida lá na Bíblia, né? Que acabou sendo adotada por todas as outras cristãs. A família é também a avó que cria o neto. A família é também a pessoa que mora sozinha e que adota uma criança. A família pode ser eu e a Xuxa aqui, ó. É uma família. Então, o conceito de família hoje, ela mudou. Não existe mais esse conceito católico de que é um pai, a mãe e os filhos, né? Que inclusive o pai é o provedor. Não tem mais esse conceito. A família pode ser composta também por dois homens ou duas mulheres, entendeu? Então, isso existe e a gente não pode simplesmente fechar os olhos, né? A gente tem que, inclusive, mostrar para a criança que está tudo bem e que ela não é obrigada a receitar aquilo, mas é obrigada a respeitar esse tipo de família. A diferença é essa. Não é o aceite, a questão não é aceitar, mas sim respeitar que todo mundo tem pluralidade de ideias, né? Existe uma pluralidade de ideias, né? Todo mundo tem os seus pensamentos diferentes, mas isso não implica que eu tenho que exterminar quem não pensa igual a mim. Boa noite, Silvia. Não tem problema. Não tem problema. Da terceira manchete aqui, que é da gravidez na adolescência, o Brasil ele foi vendido durante muito tempo um país do sexo fácil, né? Inclusive pelo nosso governador, quando ele era presidente da Embratur, né? Na década de 80. Com isso, a gente vê aquela explosão de hipersexualidade, especialmente das meninas, e não há controle algum. Então, quando você hipersexualiza a criança, e essa hipersexualização não é em relação a sexo explícito, não é isso. A hipersexualização é você transformar a menina numa mini adulta, com maquiagens, com roupas sensuais, danças sensuais, formas sensuais de como agir. Você acaba hipersexualizando, você vai descer. Você vai acabando hipersexualizando a criança
a ponto de que quando ela for ter a primeira experiência sexual, ou quando alguém forçá-la a realizar a primeira experiência sexual, ela vai achar isso normal, porque ela foi preparada para isso, né? O mundo todo, se você pegar uma revista, pegar a TV, não digo só a TV Globo, não, viu? Não é Globo, não, tá? Também, mas não só. Se você pegar todas uma programação de programas, você vai ver muito isso. Quantas e quantas vezes houve campeonatos de crianças dançando músicas sensuais? Ah, então vai, amor, vai para lá. Né? Quantas vezes não há aquele candidato, aquela campanha de danças sensuais com crianças, né? Então, tudo isso precisa ser levado em conta, de como a mídia também influencia. Lembra que eu falei logo no início que os pilares é a escola, a família e a mídia? Também como ela recebe da mídia vai influenciar quem ela vai ser um ser sexual, né? E isso acaba recaindo de novo, especialmente nas crianças. Né? Então, segundo o Foucault, a gente vai ver agora os processos de sujeição. Antes de entrar, deixa eu ver. Então, o Foucault, né, que ele fala muito sobre os controles da sociedade, ele diz o seguinte, que os controles da sociedade, né, ele diz o seguinte, a sexualidade é o nome que se pode dar a um dispositivo histórico, né, não a realidade subterrânea que se aprende com dificuldade, que é o que acontece com todos nós, mas a grande rede de superfície em que a estimulação dos corpos, a intensificação dos prazeres, a incitação ao discurso, a formação dos conhecimentos, o reforço dos controles e das resistências encadeiam-se uns aos outros segundo algumas grandes estratégias de saber e poder. Então, a sexualidade ela nos é imposta como um modo, inclusive, de sobrevivência. Muita gente acaba se sobressaindo através da própria exploração da sensualidade. Hoje você pode ver, hoje isso tinha muito nos programas de TV de domingo, né? Aquelas mulheres lá dançando de biquíni e tudo mais. Hoje isso passou, por exemplo, para o Instagram, né? No Instagram ou até mesmo no Twitter, né? Mais no Twitter que o Twitter os conteúdos conseguem ser mais explícitos, né? Onde tem aquele desfile de corpos perfeitos e que esses corpos perfeitos ganham likes, especialmente as mulheres, porque tem um corpo desejável. Então, isso é o que chamamos de conteúdo bem supérfluo, da superfície. Por quê? Porque quando ela vende esse corpo, ela vende também uma imagem relacionada à sexualidade, à sensualidade. Então, é isso que a sexualidade não é exclusivamente aquilo que a gente aprende e aprende na hora porque ninguém te explicou, né? Mas é também tudo aquilo que nos é vendido, especialmente pela mídia. Por isso que os educadores criticam tanto a questão da mídia, especialmente em relacionada a crianças. Também, de certa forma, os adultos também por conta do impacto também cultural, que ele também atinge a todos nós. Mas a criança, ela ainda está aprendendo, está formando banco social, e essa formação de banco social, ela captura essas informações e guarda para poder, quem sabe, um dia reproduzir. Né? Então, os processos de sujeição é um processo no qual nos tornamos o que somos a partir de algo que é produzido para dizerem quem somos e como devemos nos manter para ser o que está definido. Então, poder e saber. Então, esses processos de sujeição, ele vem muito marcado por meio da sociedade. A sociedade hoje atual, ela utiliza muito a mídia para poder demonstrar o que é socialmente aceitável. Basta você ver que quando sai uma roupa na novela, ou um penteado, todo mundo quer ter igual. Isso é um modo de colocar no nosso cotidiano coisas que necessariamente nós não queremos, mas que para poder estar em consonância com o que a sociedade está pedindo, nós nos adequamos. Nós passamos pelos processos de sujeição. Né? Então, a gente precisa. Caramba!
Agora vai. Então, a gente tem, um pouco fala, inclusive, na história da sexualidade, o que chamamos de panóptico, né? O panóptico, não posso explicar para vocês. O panóptico é tipo uma. Ai, como é que é o nome? Uma prisão. É uma prisão que, onde vocês. É uma prisão ideal. É como que permite uma única pessoa vigiar todo mundo, né? Todos os prisioneiros, né? Sem que eles possam saber que estão sendo vigiados, né? Ele lembra muito o conceito do George Orwell do Big Brother, né? Do Grande Irmão, né? Onde eles estão sendo vigiados, mas teoricamente eles não sabem, né? No caso do Big Brother, eles sabem que tem um olho que tudo vê, né? Então já tem a noção de saber que todo mundo está olhando. Mas o panóptico não. Então, como é que isso acontece, esse panóptico, né? Através do poder disciplinar, que vem através dos métodos sociais de convivência, né? Basta ver, a menina ela não pode transar com ter vários namorados, né? Ela só pode ter um, porque senão fica uma palavra. Os meninos podem, né? Também está ligado à questão do corpo dócil, ou seja, você ser submetido ao que a sociedade te impõe, você aceitar aquilo de modo responsivo, ou seja, aceitar mesmo, né? E ela vem através de três pilares, através das escolas, porque a escola também traz uma forma de presídio, se você parar para pensar, né? Ela tem grades, ela tem janelas, você tem que ficar preso dentro de uma sala de aula durante um certo tempo, é uma forma de presídio. As próprias prisões, né? E as prisões a gente pode não só relacionar a prisão, né? A gente pode relacionar até mesmo a questão do emprego, que você tem que ficar preso num lugar e ficar intelectualmente preso, né, naquilo. E também a questão das igrejas, porque a religião, especialmente no âmbito da sexualidade, ela promove uma docilização do corpo, um método de dominação. Um método de dominação. Então, ela funciona então como também uma prisão, né? Porque se você não segue as regras de onde você está seguindo, socialmente falando, você não vai ser bem aceito ali. Vem cá. Não, você tem que estar quietinha. Dá ela ali, meu amor. Ela está assim ainda porque ela chegou ontem. Ela está ainda acostumando, né, amor? Dorme. Então vamos ver agora o feminismo, né? Bom, o feminismo, a gente pode dizer que o movimento feminista surgiu lá no final do século XIX, né? Onde começou, não propriamente dito, né? Mas foi quando começou a raiz da problematização que resultou na elaboração do conceito de gênero, né? Então, o gênero ele procura a igualdade? Não necessariamente. Ele procura a questão da equidade, porque não somos iguais, né? Então, nós não podemos ser iguais, porque nós não somos iguais, né? Mas só que as diferenças precisam ser consideradas e integradas, né? Então, esse é o conceito da equidade, né? Então, o movimento efetivamente feminista, ele procura remover para o campo político todo o discurso ligado à natureza barra biologia, claro, e trabalhar com o conceito de cultura, argumentando uma construção social dos indivíduos, né? É, Basta vocês verem que os chineses eles têm aquela questão do controle de natalidade, né? E geralmente a mãe chinesa ela acaba tendo que matar os filhos quando ela acaba engravidando, né? Pode, aborto é proibido lá, né? De todos os jeitos, só que ela acaba matando, né? Porque senão ela tem que pagar, ela é sobretaxada a família, né? Tem que pagar um valor alto para o governo por ter mais um filho, né? Se não me engano, só pode ter no máximo dois, né? E geralmente, a, a, as chinesas matam as meninas, porque lá no caso da sociedade chinesa, ela vai ser extremamente submissa. Então a mãe já pensa que não quero que a minha filha tenha o mesmo destino que eu tive. Só que isso não é um fenômeno exclusivamente, por exemplo, da China. Algumas aldeias indígenas também têm o mesmo propósito.
né? Apesar de ser uma sociedade que é bem estruturada e tudo mais, algumas sociedades indígenas eles realmente veem a mulher como um ser inferior. Não todas, mas algumas delas. E as indígenas acabam matando as filhas mulheres, até porque, teoricamente, as indígenas não sabem, né, qual é o sexo da criança, né, só quando nasce. Quando ela vê que é uma menina, ela acaba matando também. Né? Então, isso vai corroborar bem o que eu falei lá da questão da frase da Simone de Beauvoir, que a mulher não se nasce mulher, mas torna-se uma. Né? Então, a gente pode dizer, como fatos históricos do feminismo, três momentos. Né? Primeiro, do final do século XIX, com a luta da participação política da mulher. Né? Antes, as mulheres não votavam, e isso não era só no Brasil, isso também era relacionado ao mundo todo. Tá? Então, assim que elas foram conseguindo os primeiros direitos civis, elas avançaram. Isso casa bem entre as décadas de 60 e de 80, onde as questões sobre a igualdade e o fim da discriminação começaram a entrar em pauta. Né? Também nesse momento, a questão da revolução sexual. Né? E a revolução sexual está muito ligada à questão do controle do seu próprio corpo. Isso surgiu com o uso dos anticoncepcionais. Né? Já hoje, né, da década de 90 para cá, a gente tem reconhecimento da diversidade dentro da diferença, ou seja, nem todas as mulheres realmente são iguais, né? Existem algumas diferenças entre elas, dentro delas, né? Dentro do movimento feminista. E o movimento feminista ele é muito importante na questão de gênero para todo mundo, inclusive para o movimento gay, né? Através de como as mulheres se rebelaram, também é marcado a forma como todas as outras minorias, né? Ou melhor, grupos, necessariamente não precisa ser minoria, os grupos oprimidos também começaram a se rebelar. Então, é, sobre a educação sexual propriamente dita, né, a gente vai pegar um conceito lá da pedagogia da sexualidade da Guacira Louro. Né? A Guacira Louro diz que a escola é uma das instituições que ensina sobre gênero e sexualidade. Né? Ou seja, que essa questão do gênero e sexualidade não é um problema. Né? E que toda ação de ensino e aprendizagem sobre a sexualidade humana seja em nível de conhecimento, de informações básicas, de discussões e reflexões sobre valores, normas e sentimentos, emoções e atitudes relacionadas à vida, é uma educação sexual. Né? Então, é preciso educar na diversidade com a perspectiva de transformar as relações sociais e possibilitar uma educação emancipadora, pois a escola não pode se furtar sobre o debate, principalmente por ser um espaço de constituição dos sujeitos. Né? Ou seja, a escola ela não pode só apenas debater o que é certo ou errado. Ela tem que mostrar que existem essas diferenças e que todos precisam ser respeitados. Então, a gente leva a refletir que é, qual é o papel da educação formal na escola para o trato com as questões da sexualidade de gênero, né? E de que maneira essa instituição pode colaborar com um projeto de uma sociedade mais justa e que saiba lidar de forma integradora com essas diferenças. Então, a primeira coisa que a escola tem que entender, né, o educador tem que entender também, que a gente tem que evitar ou proibir que as questões de gênero sejam discutidas não faz com que elas não existam, né? Então, ou seja, se a gente não falar, isso não quer dizer que não existe. É a mesma coisa quando a gente estava falando da questão da educação inclusiva. Todo mundo fala, nossa, agora tem um monte de autista, ou tem um monte de pessoas deficientes. Será que tinha pouca mesmo? Não, não tinha pouco. Essas crianças elas eram escondidas, né? E elas não tinha a questão do ECA também, muitas vezes, alguns anos atrás, até 30 anos atrás não tinha o ECA. Então a criança ela não tinha o direito e o dever de estar na escola, né? Não tinha a figura do conselho tutelar para poder garantir que essa criança estivesse na escola. Né? Então, é a mesma coisa que a gente vai relacionar com a questão do gênero. Né? Então, a gente não debater essas questões não significa que elas não existam. Elas existem e a gente tem que. A gente não tem que evitar ou proibir isso. Né? A gente tem que conversar, falar, debater, mostrar o que existe. Né?
Então, a escola ela passa a ser um espaço de constituição, óbvio, de sujeitos, né? O conteúdo que a criança aprende, ele é relevante, sim, é óbvio, é muito relevante. Só que a escola é um espaço onde ela aprende a ser um sujeito dentro da sociedade, onde ela vai entender que existem as diferenças, sejam elas físicas ou até mesmo ideológicas, e que está tudo bem, que cada um tem a sua religião, e está tudo bem, e que cada um tem a cor de pele, e está tudo bem. A mesma coisa relacionada à orientação sexual ou até mesmo a questão do gênero, né? Então, a educação sexual nos ajuda a formar sujeitos conscientes e autônomos em sua vida social, ou seja, pessoas críticas, sem preconceitos e discriminação. Né? Então, a combinação entre sexualidade e educação é um tema que remonta aos primórdios da instituição escolar brasileira. Né? Então, por que hoje a gente ainda convive com tantas polêmicas relacionadas a sexualidade, né? O que, que leva a pessoa a reprimir essa questão de falar sobre o sexo? Né? Então, gente, é, a educação sexual, repetindo o que eu havia falado no início, ele não serve para poder incentivar, mostrar como fazer, ou até mesmo mudar conceitos sociais da criança. A educação sexual ela vai entrar na vida das pessoas para que elas possam entender, se programar, compreender o seu corpo, que é o principal, e também se proteger de violências, dizer que ela pode ser apoiada. Né? Então, a gente vive num mundo onde o sexo, eu falo sexo não é o sexo porque não, é o sexo masculino e feminino, onde o sexo ele precisa ser vigiado, especialmente na questão da mulher, e oprimido. Assim como as orientações sexuais, né, ou até mesmo as identidades de gênero, eles são oprimidos porque eles não seguem a questão do macho alfa, que é defendido especialmente na nossa sociedade, que é uma sociedade cristã, majoritariamente cristã, não totalmente, mas majoritariamente cristã, que é o que não está escrito lá na Bíblia, que o homem ele é o macho alfa, é o provedor, ele é uma pessoa viril, né? E o importante também, essa questão do gênero, é que desconstrói a figura do homem viril. O homem não é viril 100%, o homem não é uma rocha 100%. Ele é uma pessoa e tem sentimentos. Só que isso só pode ser desconstruído dentro de uma aula de educação sexual. Dúvidas, pessoal? Perguntas? Ah, do Rio. Não, Lucas. Só que a minha filha não pode ver esse seu cachorrinho, que ela tá aqui chorando querendo um. Coisa mais linda. Eu ganhei ela ontem, de aniversário. Nossa, mas se eu pegar um cachorro, meu marido vai embora. Ela tá doida pedindo um. Mas ela não cresce, não. É uma bulldog francesa. É? Ela, nem vou mostrar para ela, nem vou chamar ela para ver. Tenho Então dúvida tá não. Obrigada, Lucas. de nada. Bom, gente, por hoje é só. Reforçando que eu. Mas me atrapalhou para dormir agora no final. Vou acordar você. Reforçando o que eu falei lá no início, semana que vem vocês têm a prova de metodologia científica, que foi aquela disciplina que nós tivemos lá no início, em agosto, setembro, né? Junto com políticas públicas. A prova só teve, na época, só de políticas públicas, a prova de metodologia na semana que vem, no dia 25. Então, a partir da meia-noite 1 até as 23h59, vocês têm a prova. Eu vou colocar isso também lá no grupo para relembrar vocês. Eu sabia que tinha uma prova na semana que vem, até confundi o pessoal da segunda. Gente, vocês têm uma prova, e depois eu vi que não tinha prova nenhuma. Né? Eles têm o estágio para entregar na semana que vem. Então, boa prova, boa sorte na prova. Leiam o material, o livro que está lá dentro do AVA. Vejam os slides, vejam os meus vídeos, vejam de novo os vídeos que estão lá dentro do AVA, para auxiliar, dar aquela ativação para vocês realizarem uma prova
fantástica, tá bom? E metodologia científica é quase matemática, né? São fórmulas para decorar mesmo. E tem que decorar mesmo, não só entender, tem que decorar porque é uma coisa que vocês irão usar muito na vida acadêmica de vocês e também na própria escola, realizando projetos, tá bom? Então, é isso, gente. Boa semana para vocês e até o dia 25. Tchau.